Por que a educação tem sofrido ameaças agora nos últimos tempos? Essas monstruosidades que acontecem nas escolas, vitimando crianças, adolescentes, jovens, professores e todo o mundo da educação. Mas isso não é um problema que só no Brasil, o mundo está sofrendo isso. Por que o ser humano está perdendo esse sentido? Eu não quero fazer juízo moral sobre as atitudes, porque isso não me cabe. Mas eu posso estudar os comportamentos, e os comportamentos nos surpreendem muito. E aí vem essa pergunta, que é uma pergunta que a filosofia nos ajuda. O que está acontecendo com o ser humano? Por que estamos tendo atitudes assim, radicais? O Criador não nos deu o direito de tirar a vida de ninguém. O nosso dever é cuidar da vida do outro, preservar a vida do outro. Então, eu vejo isso, Renata, e desculpe estou me alongando na resposta, mas eu vejo em tudo isso um vazio também espiritual. Então, quando eu esvazio-me espiritualmente, há um esvaziamento da dimensão espiritual, então tudo vale. Não é que a religião é uma controladora moral das pessoas. Há muitos pensadores que dizem isso, que a religião sempre controlou a moral das pessoas, que a religião... Não, a palavra religião não é controladora, depende como nós entendemos a palavra religião e a dimensão religiosa. A dimensão religiosa é o braço direito da existência, assim como a educação, a cultura, o alimento... Tudo vem para somar a nossa vida. A religião não controla, ela não vem controlar. A religião, e a expressão máxima da religião é a prática do amor. Então, no fundo é uma crise existencial, e a crise existencial se dá, muitas vezes, na própria crise do amor. É muito profundo isso, porque se a gente começa a debater esse esvaziamento da dimensão religiosa e vermos uma sociedade extremamente guiada pelo materialismo, pelo físico, pelo palpável, meio que parece que o valor da nossa alma desaparece, o valor do poder do nosso Deus Pai Todo-Criador, Todo-Poderoso também, ele é subjugado em relação a um ser humano mais empoderado, se achando um pequeno Deus? Sim, isso que eu dizia, se eu sou a medida de tudo, eu me torno absoluto. Uma das crises da humanidade, sobretudo quando ela é idealizada pelo capital, ela me torna, e isso o ser humano tem dificuldade em lidar com a sua finitude. Por isso que nós temos até dificuldade em lidar com a morte como um limite. O ser humano não lida bem nós não lidamos bem com a morte como uma realidade absoluta. Ela é absoluta, não tem como negá-la. Então nós estamos até fingindo. Nós fingimos que a morte não existe e que somos infinitos. E aí nós estamos vivendo como se fôssemos infinito, ou que nós somos absoluto, somos deuses do tempo, e tudo está sob o nosso controle. Isso não é verdade. Isso a existência nos dá uma prova totalmente contrária, que nós temos um início, um meio e um fim. A nossa passagem pelo mundo é muito breve, 90 ou 100 anos para a humanidade, isso não é muito tempo. Então, nós temos o nosso tempo, nós somos limitados. E outro problema é conviver com a limitação. Nós temos dificuldade enorme de conviver com as nossas limitações. Então, nós, às vezes, achamos... Então, por isso nós temos... No ser humano está uma guerra contra o meio ambiente, uma guerra contra o próprio ser humano, uma guerra com todos com tudo e todos. Porque nós queremos esse empoderamento, esse endeusamento, sendo absolutos, não. Como se tivéssemos toda a capacidade de definir e decidir sobre tudo e sobre todos. Esse poder nós não temos. Então, vejam, seria uma vida muito vazia se nós ficássemos voltados só para essas coisas, não é isso? Essa sede de poder, muitas vezes, essa ambição que às vezes trazemos dentro de nós. Não ter coisas,
Ou seja, eu não dispenso também, eu preciso de muitos bens materiais. Mas como é que eu estabeleço uma relação com os bens? Como é que eu estabeleço a minha relação com as coisas? Então, relação também é um tema bastante hoje, não vou dizer polêmico, mas é um tema de desafios. Como eu me relaciono com as coisas, com as pessoas, como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com os meus bens capitais, com a minha inteligência, como é que eu me relaciono? E tudo isso tem a ver com os nossos comportamentos.